Os advogados do ex-assessor do governo Bolsonaro, Felipe Martins, protocolaram uma petição no STF com informações do LinkedIn, que, segundo eles, dão conta que Martins utilizou a rede pela última vez em 2024. Lembram que ele passou para prisão preventiva por conta disso? A Soane Guerreiro está de volta com a gente e tem mais informações. Soane, o que isso significa? Porque, segundo a decisão de prisão, Felipe Martins teria ido para a prisão preventiva, me corrija se eu estiver errado, querida, por causa desse acesso. E os advogados estão dizendo que não, é isso? Exatamente. Moraes determinou que ele fosse para a prisão preventiva, da domiciliar para a preventiva, justamente devido a esse suposto acesso que teria sido feito por ele a essa rede social, o LinkedIn. E nesse documento enviado pela defesa de Felipe Martins, eles trazem um histórico desses acessos a essa rede social, que foi feito, então, um pedido para a empresa que administra o LinkedIn para que trouxesse esses logs, chamados logs, que são esses acessos, e o último, segundo a defesa, foi feito em 2024, antes de qualquer restrição ao uso da rede social. A defesa, então, pede a revogação imediata desta prisão preventiva. Só para a gente relembrar, Raquel, então, Moraes determinou que Felipe Martins e outros condenados no âmbito do 8 de janeiro fossem para a prisão domiciliar depois da fuga de Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que foi até o Paraguai e foi preso lá usando um passaporte que não era dele, na tentativa de chegar, então, aos Estados Unidos. Depois disso, Moraes determinou a prisão domiciliar de Felipe Martins e outras 9 pessoas. Além da prisão domiciliar, estavam previstas restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais diretamente ou por terceiros. E, segundo Moraes, foi detectado um acesso. A defesa nega que houve esse acesso, disse inclusive que o perfil está sob os cuidados dos advogados para a preservação de informações. E agora, então, cabe Moraes decidir se vai ou não relaxar essa prisão preventiva, fazendo com que Felipe Martins volte à prisão domiciliar. Um último destaque é que, apesar de condenado, Felipe Martins no Supremo Tribunal Federal, ele estava solto porque ainda cabe recurso a essa decisão. Por isso, então, ele ainda não havia sido preso, mas devido à fuga de Silvinei Vasquez, tivemos, então, a decisão por parte de Alexandre de Moraes, alegando um risco concreto de fuga. Por isso, então, Felipe Martins foi enviado para a prisão domiciliar e, na sequência, prisão preventiva. Raquel. Muito obrigada, Soane Guerreiro. Vou falar aqui rapidinho com o nosso César Feitosa. César, não está claro para mim ainda. Você acha que pode ter tido um erro ou alguma confusão? Bem, Raquel, essa história está muito mal contada, porque, lembrando como foi feita essa denúncia de que Felipe Martins teria utilizado o LinkedIn, um coronel da reserva, que trabalhou no Ministério da Educação, muito ligado ao ideólogo Olavo de Carvalho, portanto também próximo ideologicamente de Felipe Martins. Ele denuncia, ele envia um e-mail ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive pedindo sigilo, mas isso acabou sendo vazado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele recebeu um alerta por e-mail de que a conta associada a Felipe Martins teria visitado a conta desse militar da reserva no LinkedIn. E com base nisso, o ministro Alexandre de Moraes pediu esclarecimentos para a defesa do Felipe Martins e a resposta foi de que a própria defesa estava utilizando as redes sociais de Felipe Martins sem o consentimento dele e que depois agora vem essa nova explicação de que, na verdade, os logs indicam que o último acesso do LinkedIn de Felipe Martins teria ocorrido em 2014. Portanto, de novo, envolvendo Felipe Martins, informações desencontradas, muitas pontas soltas e que acabam levando ele de novo à prisão preventiva. Agora, num cenário diferente, já condenado pela trama golpista, prestes a cumprir a sua pena definitiva
pela tentativa de golpe de Estado, mas, de novo, uma prisão preventiva por causa de uma questão técnica que não está muito bem detalhada, não está muito bem esclarecida e que o bom seria se, de fato, todas as empresas ligadas a LinkedIn, as empresas telefônicas também, pudessem prestar todos os esclarecimentos para explicar, de certa forma, o que aconteceu nesse caso. Mas, por enquanto, não é o caso. A decisão adotada pelo ministro Alexandre de Moraes foi pela prisão preventiva, solicitando somente esclarecimentos à defesa, e a defesa não apresentou uma versão consolidada que pudesse explicar esse caso. Uma denúncia estranha, né? Parece uma espécie de uma arapuca para o ministro, enfim. Muito obrigada, viu, César? Obrigada pelas informações. Até amanhã, meu querido.